E agora a gente vai ter um bate-papo super bacana com a Flávia Albani, defensora pública, sobre o direito das pessoas com deficiência, porque o carnaval está chegando e a gente quer saber tudo aí sobre o direito das pessoas com deficiência durante o período de carnaval. Flávia, bom dia, que bom ter você aqui novamente com a gente no Reclamar Adianta, tudo bom? Oi, Renata, bom dia, tudo bem? Eu estou ótima e o prazer é meu de estar aqui novamente falando sobre assuntos sociais importantes. Inclusive, hoje tem Flávia Albani também na coluna Reclamar Adianta do jornal O Dia. Então, hoje, dose dupla aí da Flávia Albani aqui com a gente no Reclamar Adianta. Ô, Flávia, a Prefeitura do Rio ela vai distribuir aí de forma gratuita 300 ingressos por dia, né, de desfile para pessoas com deficiência, para que elas possam assistir às apresentações das escolas de samba na Passarela do Samba, lá no centro da cidade. Agora, eu queria entender melhor aí de você como funciona isso, é para um setor específico. A Marquês de Sapucaí, ela está preparada para receber essas pessoas com deficiência, porque a gente sabe ali que a maioria das arquibancadas são constituídas de degraus. Então, assim, queria entender melhor como é que funciona isso, como que as pessoas podem ter acesso a esses ingressos, onde eles são distribuídos, para um setor específico, esse setor é o único que está acessível. Então, enfim, são muitas dúvidas aqui para que você possa responder para a gente hoje aqui no Reclamar Adianta. Então, Renata, pelas as informações que foram colhidas, né, essa distribuição já começou, tá? E caso haja sobra de ingressos, essa sobra de ingressos haverá uma nova distribuição amanhã, dia 10 de fevereiro, né? Será distribuído ingresso para a pessoa com deficiência e para um acompanhante da pessoa com deficiência. A pessoa vai passar, nas distribuições, a previsão é de que a pessoa passe por uma triagem para verificar se realmente ela tem alguma deficiência, e caso essa triagem seja positiva, ela terá direito a esse ingresso e ao ingresso do acompanhante. E aí, no dia do evento, ela deve levar o ingresso, né? Esse ingresso é pessoal, intransferível, então ela não pode pegar o ingresso e depois passar para um amigo, né? Mesmo que esse amigo tenha deficiência ou que não tenha deficiência, ela não pode passar para um terceiro. Esse ingresso é pessoal e intransferível. E aí, no dia do evento, ela vai lá com seu acompanhante, leva a documentação que eles orientarem, que geralmente é documento de identidade e outros, e vai poder curtir o evento. Tá? É importante realmente, porque o direito ao lazer é um direito também fundamental, né? O lazer, ele faz parte da vida humana. Até porque é um direito que é importante para a nossa saúde física e mental, né? O lazer é tudo aquilo que não é trabalho, que não é obrigação social, que não é obrigação religiosa. Então, é importante também o lazer para a nossa saúde física e mental. E essa iniciativa, ela objetiva estimular exatamente o direito ao lazer dessas pessoas, né? E enxergo até como uma política afirmativa essa iniciativa. O que são políticas afirmativas, tecnicamente falando? São políticas que objetivam incluir grupos vulneráveis. Grupos vulneráveis são aqueles grupos que têm um histórico de violência e de exclusão social, como as pessoas com deficiência, por exemplo. Então, essas pessoas, pelo histórico de violência que elas sofreram, elas têm, às vezes, algumas dificuldades para estar em alguns espaços. Não porque elas sejam incapazes, mas porque a sociedade, de forma equivocada, violentou e vem violentando ainda, né? Excluindo essas pessoas ao longo dos anos. Então, enxergo essa iniciativa como uma política afirmativa, né, de incentivo e proporcionar o acesso ao lazer dessas pessoas. Agora, Flávia, quando a gente fala de adaptação para as pessoas com deficiência, a Marquês de Sapucaí, ela está preparada para receber as pessoas com deficiência? Então, pelo que nós temos em termos de legislação, principalmente, né, as duas principais legislações atualmente que regem, não são as únicas, mas considero que são as duas principais, que regem essa questão dos direitos das pessoas com deficiência e da acessibilidade. Temos a Lei Brasileira de Inclusão
né, e a Convenção Internacional dos Direitos das Pessoas com Deficiência. E se formos consultar essas legislações, elas determinam também que, para que a pessoa com deficiência tenha acesso ao lazer, os locais, cinemas, teatros, museus, devem apresentar acessibilidade, né? Devem ofertar essa acessibilidade. Então, acredita-se que a Marquês de Sapucaí, ainda mais com uma iniciativa dessa, ela deve estar se preocupando com as questões de acessibilidade. Mas, após o evento, Renata, é que nós vamos ver realmente como é que essa acessibilidade aconteceu na prática. Né? Se na prática, porque existe a previsão legal, então a Marquês de Sapucaí, né, ela se enquadra num evento de lazer, ela precisa obedecer às legislações que eu mencionei. Então, ainda mais com uma iniciativa dessa, ela precisa ofertar políticas de acessibilidade. Agora, após o carnaval, é que nós vamos estar averiguando se realmente essa acessibilidade aconteceu na prática na Marquês de Sapucaí. Estamos torcendo para que sim, né? Para que essas pessoas possam estar usufruindo do lazer com acessibilidade e com dignidade. Agora, eu achei muito interessante essa iniciativa da prefeitura, porque isso é uma medida, é uma campanha de inclusão, não é, Flávia? E mais campanhas como esta deveriam ser feitas, em especial, pelos órgãos públicos, pelos entes públicos, para que possa se proporcionar o direito ao lazer às pessoas com deficiência. Exatamente, Renata. Como eu falei no início da minha fala, eu enxergo essa iniciativa, acho muito bacana, enxergo como uma política afirmativa, né? De inclusão dessas pessoas no espaço de lazer. Fazendo uma analogia, a gente tem cotas para as pessoas com deficiências no ambiente de trabalho, no ingresso na universidade pública, no ingresso no serviço público. Então, fazendo uma analogia, seria também uma política afirmativa, né, para a maior participação dessas pessoas no lazer, que também é importante, né? Também é tão importante quanto o direito ao trabalho, direito ao estudo, enfim. Então, eu vejo com bons olhos essa política, né? Obviamente, tem que ser uma política bem estruturada para ofertar acessibilidade, não basta apenas distribuir ingressos, tem que ter acessibilidade de fato, e acessibilidade não é só questão física, né, de rampa arquitetônica, a acessibilidade ela vai além da questão meramente física e arquitetônica, e realmente que fique como um exemplo, incentivo para que outros órgãos, outras entidades públicas e privadas possam estar tomando condutas semelhantes a essa. Agora, Flávia, mudando um pouquinho de assunto, saindo aí dessa questão do carnaval, da Marquês de Sapucaí, eu queria aproveitar o assunto, né, que foi inclusive tema de hoje da coluna Reclamar Adianta no jornal O Dia, da qual a Flávia Albani participou. E eu acho um assunto tão importante, já que a gente está no início do ano letivo, é um assunto que eu gostaria muito de chamar a atenção, Flávia. É sobre o preconceito que as pessoas com síndrome de Down, na verdade, as famílias, não conseguem matricular os seus filhos em escolas particulares quando informam que é uma criança que tem síndrome de Down. A gente sabe também que no ensino público há uma grande dificuldade também de inclusão das crianças que têm algum tipo de deficiência dentro de uma turma com crianças que não têm nenhum tipo que não são pessoas com deficiência. Então, assim, Flávio, o que você poderia dizer, o que você poderia orientar esses pais e essas mães que nesse momento estão passando por essa dificuldade de terem ali o preconceito das escolas no momento de matricularem os seus filhos? Então, Renata, esse é um problema estrutural do Brasil inteiro, né? Pelas minhas pesquisas, já conversei com pessoas de diversos lugares do Brasil, isso acontece no Brasil inteiro. Todo início de ano é essa situação, né, de pais, alunos com deficiência tendo dificuldade de realizar a matrícula, de aceitação das escolas. É um problema que atinge as escolas públicas e particulares também, né? Então, é um problema global do Brasil inteiro que atinge escolas públicas e particulares.
Bom, a recusa da matrícula escolar, tá, de alunos com deficiência, não apenas a recusa, tá, mas também cobrar valores adicionais, suspender, procrastinar a matrícula, cancelar de algum aluno com deficiência, né, em razão da sua deficiência, ela constitui crime, punível com 2 a 5 anos de reclusão e multa. Então, a pessoa que estiver passando por essa situação, ela deve. A minha orientação é que ela procure, primeiramente, uma delegacia de polícia, né, e faça o registro do boletim de ocorrência. Para isso, ela deve coletar provas, deve pedir essa recusa por escrito, por exemplo. Se a escola se recusar, manda um e-mail, solicita algo por escrito, que aí ela tem provas mais robustas para procurar uma delegacia de polícia e registrar um boletim de ocorrência, tá? Porque a escola não pode fazer isso, essa conduta constitui crime. E aí, posteriormente, essa pessoa também deve estar procurando um advogado especializado, caso ela tenha condições de pagar, ou até mesmo a Defensoria Pública, caso ela não tenha condições de pagar o serviço de um advogado, para que o advogado ou a defensoria tomem as medidas administrativas e judiciais cabíveis, no sentido de resguardar o direito à educação dessas pessoas. Tá? Porque, de acordo aí com o plenário do Supremo Tribunal Federal, que já foi decidido, já é jurisprudência do plenário do STF, as escolas também, elas não podem cobrar valores adicionais para ofertar medidas de inclusão. Então, por exemplo, a escola vai ter que colocar um professor mediador, né? Ou vai ter que colocar um cuidador ou uma rampa de acessibilidade. Quem arca com esse custo? É a escola, tanto a pública quanto a privada. A escola não pode estar repassando isso para o aluno, nem na matrícula e nem nas mensalidades. Qualquer dessas condutas que eu mencionei, elas são ilegais. Então, a pessoa deve estar procurando a delegacia e deve estar procurando a instituição defensoria ou um advogado para orientação de como agir e de como garantir o direito à educação dessas pessoas, dessas crianças, adolescentes e adultos com deficiência, que isso também pode acontecer no âmbito da universidade, por exemplo. Agora, Flávia, você citou sobre a importância da produção de provas robustas, sobre essa negativa da escola em fazer a matrícula de uma criança, um adolescente com síndrome de Down. A gente sabe que muitas vezes, e obviamente orientados pelo seu corpo jurídico, a escola ela não vai produzir essa prova contra ela mesma, ou seja, ela não vai ali, para os nossos ouvintes entenderem melhor, ela não vai colocar ali por escrito, dizendo a razão pela qual ela está negando aquela matrícula para aquele aluno. Quais são as outras provas que o pai, que a mãe conseguem obter para conseguir fazer ali esse vínculo, né? Esse nexo ali causal, se eu poderia assim dizer, de que a negativa foi em razão da deficiência da criança ou do adolescente? Renata, realmente o máximo de provas que a pessoa conseguir colher para configurar esse crime, né? Essa situação de discriminação, melhor. Mas, ainda que ela não consiga uma negativa por escrito, dá para enquadrar a situação, né, procurando ajuda aí dos órgãos competentes, como crime. O que eu aconselho? Bom, se você foi lá, né, não conseguiu realizar a matrícula, ou eles estão procrastinando, manda um e-mail falando para a escola, né, protocola um documento na secretaria da escola, manda um e-mail, né, anota os dias, os horários que você foi, o nome da pessoa que te atendeu. Então, eu estive aqui no dia tal, horário tal, fui atendido pela pessoa tal, né? E essa pessoa disse que eu não poderia realizar a matrícula do meu filho. Existe algum canal de reclamação daquela escola? Existe algum e-mail? Existe alguma diretoria? Então, mande esse e-mail, né? Solicite informações. Anote sempre tudo, todas as vezes que você for lá, anote o dia, anote o horário, anote o nome da pessoa que vai te atender. E caso essas condutas aconteçam, manda um e-mail ou protocole um pedido por escrito, mas faça isso por escrito, tá? Solicitando explicações da escola. Olha, eu tive aqui no dia tal, a matrícula não foi realizada, meu filho é pessoa com deficiência, então gostaria de saber da direção da escola qual é o posicionamento. Vai realizar, não vai realizar? Entendeu? Porque aí isso vai gerando provas de que a pessoa esteve lá, de que a pessoa
a matrícula não foi realizada. Então, tente entrar em contato com esses canais da escola por escrito e anote todos os dados de quando você for lá. Né? E aí você pode estar pegando esses dados, levando, por exemplo, para a Defensoria Pública. A Defensoria Pública aí, do Brasil inteiro, ela tem dentre as suas atribuições, ela pode estar oficiando a escola, solicitando explicações. Olha, o aluno X, que é a pessoa com deficiência, esteve na escola, até o momento ele não foi matriculado, né? Eu solicito que vocês me deem uma explicação no prazo de tantos dias. Então, a Defensoria Pública ela pode estar solicitando essa explicação da escola para a escola se explicar, né? Por que não realizou a matrícula. E nisso você vai configurando provas, ou até mesmo um advogado, ele também pode estar notificando a escola, solicitando que a escola explique, né, por que não realizou a matrícula. E nisso você vai constituindo provas para um eventual crime, como eu falei, né, de recusa, de cancelamento, de procrastinação, porque essa conduta configura crime. Agora, Flávia, fazendo uma analogia também, as crianças, as pais e mães que têm muita dificuldade de conseguir, por exemplo, vagas em creches públicas para os seus filhos. Esses pais eles podem tomar essa mesma medida de buscar a defensoria pública para conseguirem o direito à obtenção à vaga ali na creche para os seus filhos, porque assim, eu percebo que entra ano, sai ano, Flávio, uma das principais reclamações que a gente recebe aqui no Reclamar Adianta nesse início de ano, ali dezembro, janeiro e fevereiro, é a questão realmente da falta de vagas em creches públicas, não só aqui no Rio de Janeiro, eu acredito que esse seja um problema crônico de todo o país. Aquela mãe, muitas vezes, ela precisa deixar de trabalhar para ficar com seu filho em casa, porque não consegue uma vaga em creche, ou então não pode largar o trabalho, porque é a única provedora ali da família, e deixa aquela criança ali de 1, 2, 3 anos com uma vizinha, com uma irmã mais velha, né, e pode até ser penalizada em razão disso. Então, eu queria também que você orientasse os nossos ouvintes nesse sentido. É um direito da mãe e do pai conseguirem uma vaga para o seu filho nas creches públicas? Sim, é um direito, né? Pai e mãe, eles precisam trabalhar até para poder garantir a subsistência financeira da criança, do filho. Então, é um direito. Então, se essa pessoa, né, tiver recusa, não tiver conseguindo vaga, né, tentou na seara administrativa, conversou com a creche, procurou ajuda da assistência social, não conseguiu vaga, essa pessoa deve estar procurando a Defensoria Pública do Estado onde ela mora, né, da localidade onde ela mora, porque, como eu falo, isso também é um problema estrutural, é um problema que assola o Brasil inteiro. Então, essa pessoa deve estar procurando a Defensoria Pública do local onde ela trabalha, e a Defensoria Pública pode estar tomando providências aí administrativas e judiciais para garantir a vaga na creche dessa criança. Importantíssima essa orientação da Flávia Albani, porque a gente sabe que esse ali é o calcanhar de Aquiles ali das prefeituras, e claro, as mães e os pais querem o quê? Colocar os seus filhos numa creche para que eles possam, a mãe estar no mercado de trabalho, não ter que sair do mercado de trabalho para cuidar do seu filho, ou deixar aquela criança em risco ali com um irmão mais velho, ou com, enfim, com uma cuidadora ali que já representa também um custo maior na vida dessas famílias. Flávia, eu queria agradecer imensamente pela sua participação hoje aqui com a gente no programa Reclamar Adianta. Você é sempre muito bem-vinda, as portas aqui estão sempre abertas para você. Eu queria te pedir que você deixe aí, se você quiser deixar seu Instagram, suas redes sociais aqui para os nossos ouvintes. Renata, eu que agradeço mais uma vez, é um prazer enorme estar aqui com você, debatendo assuntos sociais importantes, e quem quiser me seguir, me acha lá no Instagram, @FláviaAlbaine, né? Sem hífen, sem ponto, é Flávia Albaine. Albaine é Albaine. Lá no Instagram você vai encontrar o link para o meu canal no YouTube, onde eu também estou sempre postando os vídeos e fazendo lives sobre esses assuntos sociais, de inclusão social. Muito obrigada, Renata, e um abraço carinhoso para as pessoas que estão nos acompanhando.
Eu que te agradeço mais uma vez, Flávia. Muito obrigada. Um excelente dia para você e um excelente final de semana. Até a próxima. Tchau, tchau. Até a próxima. Tchau, tchau.